Ele passou anos longe acreditando que a mãe estava bem, até voltar para casa e perceber que ela estava sendo tratada como um peso. Olá, seja muito bem-vindo ao canal onde os contos nascem. A história de hoje é forte, emocionante e carrega uma lição de vida que vai tocar seu coração. Antes de começarmos, eu tenho um pedido especial. Já clica no botão de curtir e verifica se está inscrito no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias emocionantes aqui para o YouTube. Garanto que você não vai se arrepender. Eu gosto de conhecer a todos, então me conta aqui de qual cidade e estado você está assistindo para sabermos onde nossa história está chegando. Pronto? Agora presta bem atenção nessa história emocionante. Rafael tinha tudo o que muitos sonham ter. Aos 38 anos, ele era dono de uma empresa de tecnologia que crescia rapidamente. Morava em um apartamento moderno na zona sul de São Paulo e tinha uma agenda sempre cheia de compromissos importantes. Seu nome aparecia em revistas de negócios. Ele dava palestras sobre empreendedorismo e sucesso, e as pessoas o viam como um exemplo de quem venceu na vida. Mas por trás de todo aquele brilho, existia uma história que poucos conheciam. Uma história que começava em uma casa simples, com cheiro de comida caseira e o som de uma máquina de costura trabalhando até tarde da noite. Dona Helena tinha sido costureira a vida inteira. Suas mãos calejadas conheciam cada tipo de tecido, cada ponto necessário para transformar um pedaço de pano em uma roupa que alguém vestiria com orgulho. Ela tinha criado Rafael sozinha, depois que o marido a abandonou quando o menino tinha apenas 5 anos. Nunca houve luxo naquela casa, mas também nunca faltou amor. Helena acordava antes do sol nascer para preparar o café da manhã do filho. Trabalhava o dia inteiro costurando roupas por encomenda e ainda encontrava forças para ajudá-lo com a lição de casa à noite. Ela acreditava que a educação era a única herança real que poderia deixar para ele e, por isso, nunca mediu sacrifícios. Rafael cresceu vendo a mãe se desdobrar em 1000 para garantir que ele tivesse o que precisava. Quando outros meninos da escola passeavam no fim de semana, ele ficava em casa estudando, porque sabia que cada centavo que a mãe ganhava era resultado de horas de trabalho duro. Ela nunca reclamou, nunca disse que estava cansada ou que a vida era injusta. Pelo contrário, sempre tinha um sorriso no rosto e palavras de incentivo. Dizia que ele era inteligente, que tinha um futuro brilhante pela frente, que um dia tudo seria diferente. E ela estava certa. Rafael se formou em engenharia da computação com uma bolsa integral em uma das melhores universidades do país. Logo depois, conseguiu um emprego em uma multinacional. E sua carreira decolou rapidamente. Alguns anos mais tarde, ele reuniu coragem para abrir a própria empresa, e o sucesso veio mais rápido do que ele imaginava. O menino que cresceu em uma casa de 2 cômodos agora frequentava eventos de luxo, viajava para o exterior e tinha uma conta bancária que sua mãe jamais conseguiria imaginar. Mas com o sucesso, vieram também as obrigações, os compromissos, as responsabilidades que enchiam cada minuto do seu dia. E sem perceber, Rafael começou a se afastar. As visitas à mãe, que antes eram frequentes, se tornaram esporádicas. Ele ligava toda semana, é verdade, mas as conversas eram sempre rápidas, corridas, entre uma reunião e outra. Ele enviava dinheiro todos os meses, garantindo que ela não precisasse mais trabalhar, e achava que estava cumprindo seu papel de filho. Afinal, ele tinha vencido na vida justamente para que ela pudesse descansar, para que ela não precisasse mais se preocupar com contas ou passar dificuldades. Mas o que Rafael não percebia é que dinheiro não substitui presença e que o coração de uma mãe precisa de muito mais do que uma transferência bancária para se sentir amado. Dona Helena nunca reclamou. Quando as amigas perguntavam sobre o filho, ela falava com orgulho de tudo o que ele havia conquistado.
Mostrava fotos que via nas redes sociais, contava sobre os projetos da empresa dele e dizia que estava tudo bem, que ele era muito ocupado, mas sempre ligava para saber como ela estava. Ela nunca demonstrou mágoa ou tristeza, porque entendia que o filho tinha construído uma vida diferente. E isso era exatamente o que ela sempre quis para ele. Mas no fundo, nas noites silenciosas daquela casa, que agora parecia grande demais, ela sentia a falta dos abraços, das conversas longas na cozinha, da presença dele enchendo aquele espaço de vida. 3 anos se passaram desde a última vez que Rafael tinha ido até a casa da mãe. 3 anos em que ele prometeu visitar, mas sempre tinha uma reunião importante, uma viagem de negócios, um compromisso que não podia ser adiado. Até que em uma terça-feira comum, no meio de uma reunião sobre estratégias de expansão da empresa, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a vizinha de Dona Helena, Dona Mariana, uma senhora que morava ao lado há mais de 20 anos. A voz dela estava preocupada, mas tentando soar calma. Ela disse que estava tudo bem, que não era uma emergência, mas que achava que Rafael deveria dar uma passada na casa da mãe quando pudesse. Havia algo no tom dela que fez um alarme soar na cabeça de Rafael. Ele não esperou. Desmarcou todos os compromissos do dia seguinte, algo que nunca havia feito antes, e pegou o carro ainda de madrugada em direção ao bairro onde cresceu. Durante o caminho, 1000 pensamentos passaram pela sua cabeça. Será que a mãe estava doente? Por que Dona Mariana não tinha falado diretamente o que estava acontecendo? Por que ele tinha deixado tanto tempo passar sem ir até lá? A culpa começou a apertar seu peito, e ele acelerou um pouco mais, ansioso para chegar logo. Quando chegou na rua, tudo parecia exatamente como ele se lembrava. As mesmas casas simples, algumas reformadas, outras ainda com a pintura descascada. As árvores que ele subia quando criança continuavam ali, um pouco maiores, mais frondosas. Ele estacionou em frente à casa e ficou parado por um momento, observando. A casa estava diferente. Havia uma ampliação nova nos fundos, a fachada tinha sido pintada recentemente de um tom de bege claro, e havia um portão novo, mais moderno. Ele sabia que o irmão mais novo, Marcelo, tinha se mudado para lá há cerca de 1 ano, junto com a esposa e os 2 filhos. Rafael tinha ajudado financeiramente na reforma, feliz em poder proporcionar mais conforto para a mãe. Ele tocou a campainha e esperou. Ouviu passos do outro lado e a porta se abriu revelando Cristina, a cunhada. Ela pareceu surpresa ao vê-lo. Os olhos se arregalaram por um segundo antes de ela forçar um sorriso no rosto. "Oi, Rafael, que surpresa", ela disse, a voz estranhamente aguda. "Marcelo não me disse que você vinha." Rafael sorriu de volta, tentando parecer natural. "Eu não avisei, quis fazer uma surpresa para a mãe. Ela está em casa?" Cristina hesitou, olhou para trás por um segundo e então abriu mais a porta para deixá-lo entrar. "Está sim, ela deve estar no quarto dela. Entra." Rafael entrou e imediatamente sentiu que algo estava diferente. A casa tinha mudado muito. A sala estava completamente reformulada, com móveis novos, uma televisão enorme na parede, decoração moderna. Não havia mais nenhum vestígio da casa simples em que ele cresceu. Até o cheiro era diferente. Não tinha mais aquele aroma de café fresco e lavanda que ele tanto associava à sua infância. Ele olhou ao redor, notando cada detalhe, e então perguntou: "Cadê a mãe?" Cristina gesticulou vagamente em direção ao corredor. "Ah, ela deve estar no quartinho dela lá no fundinho. Você sabe como é? Ela gosta de ficar no cantinho dela." "Quartinho dela?" Rafael franziu a testa. Ele tinha pago pela ampliação justamente para que a mãe tivesse mais espaço, para que ela pudesse ter um quarto maior, mais confortável. Por que ela estaria em um quartinho no fundo? Ele começou a caminhar pelo corredor, passando por portas que estavam abertas. Viu o quarto do casal, espaçoso e bem decorado. Viu o quarto das crianças, cheio de brinquedos espalhados. E então, no final do corredor,
Havia uma porta quase escondida, que dava para o que parecia ser uma extensão improvisada da casa. Ele abriu a porta e desceu 2 degraus. O que ele viu fez seu coração apertar. Era um cômodo pequeno, mal iluminado, com uma janela minúscula que mal deixava a luz do dia entrar. Havia uma cama de solteiro encostada na parede, um pequeno guarda-roupa velho, que ele reconheceu como sendo o mesmo de décadas atrás, e uma cadeira de plástico ao lado. Sobre a cama, dobradinha como se tentasse ocupar o mínimo de espaço possível, estava Dona Helena. Ela tinha uma revista velha nas mãos e parecia ter adormecido lendo. Rafael ficou parado na porta, incapaz de se mover, observando a cena à sua frente. Como era possível que sua mãe, a mulher que tinha sacrificado tudo por ele, estivesse vivendo em um quartinho nos fundos da própria casa, enquanto o resto da família desfrutava de todo o conforto que ele tinha proporcionado? Ele deu um passo para dentro e o assoalho rangeu. Dona Helena abriu os olhos assustada. Levou alguns segundos para focar a visão. E quando reconheceu o filho, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração de Rafael se partir em pedaços. "Rafael, meu filho", ela disse, a voz embargada de emoção. "Você veio me ver." Ela tentou se levantar rapidamente, alisando o cabelo com as mãos, arrumando a blusa amarrotada, como se estivesse envergonhada de ele a ter encontrado daquele jeito. "Eu não sabia que você vinha. Se eu soubesse, tinha me arrumado melhor." Rafael atravessou o quarto em 3 passos largos e abraçou a mãe com força. Ela pareceu tão pequena em seus braços, tão frágil. Quando foi que ela tinha ficado tão magra? Ele sentiu os ossos dela sob a blusa fina e teve que engolir o nó que se formou em sua garganta. "Mãe", ele conseguiu dizer, a voz rouca, "por que você está nesse quarto?" Dona Helena se afastou um pouco, ainda segurando as mãos dele, e deu de ombros com aquele sorriso que ela sempre usava para minimizar qualquer problema. "Ah, filho, a casa ficou tão cheia depois que o Marcelo veio morar aqui com a família. As crianças precisam de espaço para brincar, para crescer. Eu não preciso de muito, esse quartinho aqui é suficiente para mim. Fico bem quietinha aqui, não atrapalho ninguém." "Não atrapalho ninguém." Aquelas palavras ecoaram na mente de Rafael como um soco no estômago. A mulher que tinha criado 2 filhos sozinha, que tinha trabalhado até a exaustão para dar a eles uma vida melhor, agora se sentia como um estorvo na própria casa. Ele olhou ao redor novamente, notando detalhes que tinha perdido no primeiro momento. Não havia aquecedor no quarto e o inverno estava chegando. Não havia televisão, não havia nada além do básico. Sobre o guarda-roupa, ele viu algumas caixas empilhadas e reconheceu ali alguns dos pertences da mãe, coisas que ela guardava com carinho, agora apenas empilhadas como se fossem entulho. Ele tentou manter a voz calma, mas a raiva começava a ferver dentro dele. "Mãe, onde estão suas coisas? Aquelas fotos que ficavam na sala, os porta-retratos, seus livros?" Dona Helena desviou o olhar, subitamente interessada em alisar as dobras da colcha. "Ah, filho, você sabe como é. A Cristina quis decorar a casa do jeito dela, mais moderno. Minhas coisas ficavam meio deslocadas com a decoração nova. Mas está tudo guardado, não se preocupa. E suas roupas?" Ele abriu o guarda-roupa e viu apenas algumas peças penduradas, roupas velhas, gastas pelo tempo. "Cadê aquelas roupas que eu mandei para a senhora no ano passado?" Dona Helena ficou vermelha, claramente desconfortável. "Ah, aquilo era muito bonito para uma velha como eu. A Cristina disse que ficaria melhor nela, que ela sai mais, conhece mais gente. Eu não me importei, filho, de verdade. Eu não saio muito mesmo. Essas roupas aqui são suficientes para ficar em casa." Rafael sentiu as mãos tremerem. Ele tinha mandado roupas caras, de qualidade, escolhidas especialmente para a mãe. E a cunhada simplesmente tinha tomado para si, como se Dona Helena não tivesse direito a nada. E a mãe, com aquela bondade que sempre a caracterizou, tinha aceitado tudo calada, sem reclamar, sem causar problema. Ele se sentou na beirada da cama ao lado dela e segurou suas mãos.
Olhou para aquelas mãos que tinham trabalhado tanto, que tinham costurado milhares de peças, que tinham afagado seu rosto quando criança, e viu como estavam ásperas, ressecadas, com as unhas sem cuidado. Mãe, me conta a verdade. Como é que a senhora está vivendo aqui? Ela tentou sorrir, mas os olhos se encheram de lágrimas que ela lutou para conter. Está tudo bem, Rafael. Eu tenho um teto sobre a cabeça, comida, não passo necessidade. Você manda dinheiro todo mês, eu não tenho do que reclamar. Mas eu quero saber como a senhora está sendo tratada aqui, ele insistiu, a voz ficando mais firme. Houve um longo silêncio. Dona Helena olhou para as próprias mãos e, quando finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro. Eles não são ruins comigo, filho. Apenas estão ocupados. Tem a vida deles. A Cristina cuida da casa e das crianças. O Marcelo trabalha muito. Eu tento ajudar no que posso, mas ela diz que eu faço as coisas erradas, que atrapalho mais do que ajudo. Então, eu fico no meu canto, cuido das minhas coisas, não incomodo ninguém. Ela pausou, e uma lágrima finalmente escapou, deslizando pelo rosto enrugado. Às vezes eu sinto falta de conversar, sabe? De ter alguém para tomar um café junto, para contar como foi o dia. Mas eu entendo. Eles são jovens. Têm coisas mais importantes para fazer do que ficar ouvindo uma velha falar. Rafael sentiu o coração se despedaçar. Enquanto ele estava ocupado construindo um império, preocupado com planilhas e reuniões, achando que estava cumprindo seu papel ao enviar dinheiro, sua mãe estava ali, sozinha, se sentindo um peso, uma intrusa na própria casa. Ele a abraçou novamente e dessa vez deixou que ela chorasse em seu ombro, todas aquelas lágrimas guardadas finalmente encontrando o caminho para sair. Eu sinto muito, mãe, ele sussurrou. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter percebido. Depois de alguns minutos, quando ela se acalmou um pouco, Rafael ajudou a mãe a lavar o rosto e os dois saíram do quartinho juntos. Ele mantinha o braço em volta dos ombros dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele a soltasse. Quando chegaram na sala, encontraram Marcelo, que acabara de chegar do trabalho. O irmão mais novo pareceu surpreso ao ver Rafael ali, e um lampejo de algo que parecia culpa passou por seus olhos antes de ele forçar um sorriso. Rafael, cara, que surpresa! Quando você chegou, Rafael olhou para o irmão, aquele menino que ele tinha ajudado a criar, que tinha apoiado nos estudos, que tinha orientado na carreira, e sentiu uma mistura de decepção e raiva. Cheguei há pouco, ele respondeu, a voz controlada. Vim ver como a mãe está. Marcelo desviou o olhar, claramente desconfortável. Ah, ela está bem. A gente cuida dela, não falta nada. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. Posso falar com você lá fora? Os dois saíram para o quintal, e assim que a porta se fechou, Rafael se virou para o irmão. Marcelo, o que está acontecendo aqui? Marcelo cruzou os braços na defensiva. Do que você está falando? Rafael deu um passo à frente, os olhos fixos nos do irmão. Estou falando da nossa mãe morando em um quartinho nos fundos, sem nenhum conforto, usando roupas velhas, se sentindo um estorvo na própria casa. A casa que eu reformei para que ela tivesse mais qualidade de vida. Marcelo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Olha, Rafael, você não está aqui todo dia. Você não sabe como é. A Cristina precisa de espaço para organizar a casa do jeito dela. As crianças fazem bagunça, é difícil. E a mãe, você sabe como ela é, sempre se intrometendo, querendo fazer as coisas do jeito antigo dela. A Cristina não aguenta mais. Foi mais fácil assim. Ela fica no quartinho dela. Todo mundo vive em paz. Rafael não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Ela é nossa mãe, Marcelo. A mulher que criou a gente sozinha, que trabalhou até os ossos para que nós tivéssemos uma vida melhor. E você está me dizendo que ela incomoda? Eu não disse que ela incomoda, Marcelo retrucou, já irritado. Eu disse que é complicado.
Você vive nesse mundo de luxo em São Paulo, não sabe o que é ter que lidar com as coisas do dia a dia. É fácil julgar de longe. Rafael sentiu a raiva subir como uma onda. Julgar de longe? Eu mando dinheiro todo mês exatamente para que ela tenha conforto, para que seja tratada com dignidade. E você pegou esse dinheiro, reformou a casa e enfiou a nossa mãe em um quartinho nos fundos, como se ela fosse uma inquilina indesejada. Os dois ficaram se encarando em silêncio tenso por alguns segundos. Marcelo foi o primeiro a desviar o olhar. Olha, talvez as coisas tenham saído um pouco do controle, ele admitiu, a voz mais baixa. Mas você também tem culpa nisso, Rafael. Quando foi a última vez que você veio aqui? Quando foi a última vez que você passou mais de 1 hora com a mãe? Você acha que dinheiro resolve tudo? Que você pode terceirizar o cuidado dela para mim e para a Cristina e que está tudo bem? Mas não está. Ela sente sua falta. Todos os dias ela olha para o celular esperando uma ligação sua. E quando você liga, é sempre correndo, sempre com pressa. As palavras do irmão acertaram Rafael como flechas. Ele sabia que Marcelo tinha razão, pelo menos em parte. Ele tinha se afastado, tinha priorizado o trabalho, tinha achado que poderia compensar a ausência com dinheiro. Mas isso não justificava o que estava acontecendo ali. Você tem razão, ele disse finalmente. Eu falhei com ela também, mas isso não te dá o direito de tratá-la como você está tratando. Ela é nossa mãe, Marcelo. Ela merece respeito, merece dignidade, merece ser amada. E se você e sua esposa não conseguem dar isso a ela, então vou tomar outra decisão. Que decisão? Marcelo perguntou, uma pontinha de medo na voz. Rafael olhou de volta para a casa, para a janelinha do quartinho onde sua mãe estava, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Vou levá-la comigo para São Paulo. Ela vai morar comigo, onde posso garantir que seja tratada como merece. Marcelo arregalou os olhos. Você não pode simplesmente chegar aqui e levá-la embora. Sim, eu posso, Rafael respondeu firme. E vou, amanhã mesmo. Ele voltou para dentro da casa, foi direto até o quartinho da mãe e se ajoelhou na frente dela. Mãe, eu quero que a senhora venha morar comigo em São Paulo. Eu tenho um apartamento grande, com um quarto só esperando pela senhora. A senhora vai ter todo o conforto, toda a atenção que merece. E eu vou estar lá todo dia para tomar café da manhã com a senhora, para conversar, para cuidar da senhora como a senhora sempre cuidou de mim. Dona Helena olhou para ele com os olhos arregalados, surpresa. Mas, filho, sua vida é tão corrida, tão cheia de compromissos, eu não quero atrapalhar. A senhora nunca poderia me atrapalhar, mãe, Rafael disse, segurando as mãos dela com firmeza. Eu é que fui um idiota de achar que dinheiro era suficiente, que eu estava cumprindo meu papel. Mas eu entendi agora. Eu entendi que a senhora precisa de presença, de amor, de ser tratada com o respeito que sempre mereceu. E eu vou consertar isso. Por favor, venha comigo. Dona Helena olhou para o filho, aquele homem que ela tinha criado, que tinha se tornado tão forte e bem-sucedido, e viu nos olhos dele algo que não via há muito tempo. Viu amor verdadeiro, viu arrependimento sincero, viu a promessa de dias melhores. Ela assentiu lentamente, as lágrimas voltando a correr. Está bem, meu filho. Eu vou com você. Naquela noite, Rafael ficou na casa, mas não dormiu no quarto de hóspedes confortável que existia ali. Ele dormiu no chão do quartinho da mãe, em um colchonete improvisado, porque queria sentir na pele como era a realidade dela. Queria entender o frio que ela sentia naquele cômodo mal isolado, o desconforto daquele espaço apertado, a solidão daquelas paredes vazias. E enquanto ouvia a respiração tranquila da mãe finalmente dormindo em paz, ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais ela se sentiria assim. Nunca mais ela se sentiria invisível, descartada, um peso para alguém. No dia seguinte, Rafael acordou cedo e começou a organizar tudo.
Ele ligou para sua assistente e pediu que cancelasse todos os compromissos da semana. Ligou para uma empresa de mudanças e contratou um serviço expresso. Depois, com calma e determinação, começou a recolher os pertences da mãe. Cada foto emoldurada que estava guardada em caixas, cada objeto que tinha significado para ela, cada lembrança que tinha sido relegada ao esquecimento. Ele encontrou álbuns de fotos da infância dele e do irmão. Encontrou a velha máquina de costura da mãe escondida no depósito, coberta de poeira, como se aquilo que representava toda uma vida de trabalho não tivesse mais valor algum. Cristina apareceu na sala com uma expressão de desaprovação no rosto. Você vai mesmo fazer isso? Vai tirar ela daqui assim, sem nem conversar direito com a gente? Rafael parou o que estava fazendo e olhou para a cunhada. Conversar sobre o quê, Cristina? Sobre como vocês transformaram minha mãe em uma intrusa na própria casa? Sobre como você pegou as roupas que eu mandei para ela e ficou para você? Sobre como ela está trancada em um quartinho nos fundos, enquanto vocês desfrutam de todo o conforto que eu proporciono? Cristina ficou vermelha, mas tentou se defender. Ela que quis ficar naquele quarto. Ela disse que não precisava de muito espaço. Rafael deu um passo em direção a ela, a voz baixa, mas firme. Minha mãe sempre disse isso a vida inteira. Que não precisava de muito, que estava tudo bem, que não queria incomodar. Sabe por quê? Porque ela passou a vida inteira se sacrificando pelos outros, abrindo mão de tudo para que nós tivéssemos mais. Mas isso não significa que ela não merecia mais. Isso não te dava o direito de tratá-la como um fardo. Cristina abriu a boca para responder, mas Rafael levantou a mão. Eu não quero ouvir desculpas. Eu só quero que você olhe para dentro de si mesma e pense se é assim que você gostaria de ser tratada quando ficar mais velha. As horas seguintes foram uma mistura de emoções. Dona Helena andava pela casa recolhendo suas pequenas coisas, e em cada objeto havia uma memória. Rafael a seguia carregando as caixas, ouvindo as histórias que ela contava sobre cada item. Aquela xícara que ela ganhou de presente no Dia das Mães há 20 anos. Aquele cobertor que ela mesma tinha feito de retalhos. Aquele quadrinho com uma oração que sempre esteve na cabeceira da cama dela, até ser removido porque não combinava com a decoração nova. Cada descoberta era como uma facada no coração de Rafael, um lembrete de como ele tinha falhado em proteger a pessoa que mais amava. Marcelo apareceu quando o caminhão da mudança estava sendo carregado. Ele olhou para tudo aquilo em silêncio, as mãos nos bolsos, a expressão de quem sabia que tinha errado, mas não conseguia admitir completamente. Mãe, ele chamou, a voz hesitante, a senhora tem certeza disso? Dona Helena se virou para o filho mais novo e, pela primeira vez em muito tempo, havia algo diferente em seu olhar. Não era raiva, não era mágoa, mas era firmeza. Tenho sim, meu filho. Eu acho que está na hora de eu viver um pouco também, de não ficar sempre me preocupando em não incomodar ninguém. O Rafael está me dando essa oportunidade e eu vou aceitar. Marcelo assentiu lentamente, engolindo o que parecia ser um nó na garganta. Eu sinto muito, mãe. Eu não percebi que as coisas tinham chegado nesse ponto. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter colocado limites. Dona Helena se aproximou e tocou o rosto do filho mais novo com carinho. Eu sei que você trabalha muito, que tem suas responsabilidades, mas às vezes a gente precisa parar e lembrar do que realmente importa. Eu sempre vou amar você, Marcelo, mas preciso de um lugar onde eu me sinta em casa de verdade, não apenas uma hóspede tolerada. A mudança ficou pronta no final da tarde. Rafael ajudou a mãe a entrar no carro, acomodou-a no banco do passageiro e colocou um cobertor sobre as pernas dela porque o dia estava esfriando. Antes de dar a partida, ele se virou para trás e viu Marcelo e Cristina parados na porta, observando. Havia algo de definitivo naquele momento, uma mudança que ia além de endereços.
Era uma mudança de consciência, uma tomada de responsabilidade, um acerto de contas com o passado. Ele acenou levemente e deu a partida. Durante o caminho de volta para São Paulo, Dona Helena ficou quieta a maior parte do tempo, olhando pela janela as paisagens que passavam. Rafael colocou uma playlist de músicas antigas que ela gostava, aquelas canções que tocavam no rádio quando ele era criança. De vez em quando, ela cantarolava baixinho e ele sorria, feliz por vê-la um pouco mais leve. Quando estavam chegando na cidade, ela finalmente falou: "Filho, eu não quero que você fique com raiva do seu irmão. Ele é um bom menino, apenas se perdeu um pouco no caminho." Rafael apertou o volante com mais força. "Eu sei, mãe. E eu também me perdi. Eu deveria ter estado mais presente. Deveria ter percebido o que estava acontecendo. A culpa não é só dele." Ela colocou a mão sobre a dele. "O importante é que você está aqui agora. E eu estou muito feliz, meu filho. Muito feliz mesmo." Essas simples palavras fizeram os olhos de Rafael se encherem de lágrimas. Ele tinha conquistado tanto na vida, tinha alcançado sucessos que muitos só sonham, mas nada, absolutamente nada, se comparava à sensação de saber que estava fazendo sua mãe feliz. Eles chegaram no apartamento quando já estava escurecendo. Era um lugar moderno, com grandes janelas de vidro que mostravam a cidade iluminada lá embaixo. Dona Helena ficou impressionada ao entrar, olhando para tudo com olhos arregalados. Era tão diferente de qualquer lugar onde ela já tinha morado. Rafael a levou para o quarto que tinha preparado para ela. Era espaçoso, com uma cama grande e confortável, um guarda-roupa amplo, uma poltrona aconchegante perto da janela e até uma pequena estante onde ela poderia colocar seus livros e objetos pessoais. "Mãe, esse quarto é seu", ele disse. "A senhora pode decorar como quiser, mudar o que não gostar, fazer dele verdadeiramente seu." Dona Helena entrou devagar, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho que poderia se desfazer a qualquer momento. Ela tocou na colcha macia, sentou na cama testando o conforto, caminhou até a janela e olhou para a vista da cidade. "É tudo tão bonito, filho", ela sussurrou. "Eu nunca imaginei que viveria em um lugar assim." Rafael se aproximou e a abraçou por trás. "A senhora merece isso e muito mais. E eu vou passar o resto da minha vida compensando o tempo que eu fiquei longe, compensando todas as vezes que eu coloquei o trabalho na frente da senhora." Naquela noite, Rafael preparou o jantar para os dois. Nada muito elaborado, apenas um macarrão simples com molho caseiro, do jeito que a mãe gostava. Eles comeram à mesa conversando sobre lembranças antigas, rindo de histórias engraçadas da infância dele. Era algo tão simples, tão comum, mas que tinha faltado por tanto tempo. Depois do jantar, eles ficaram na sala tomando chá, e Rafael percebeu como a mãe parecia mais leve, mais presente, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Os dias que se seguiram foram de adaptação e descoberta. Rafael reorganizou completamente sua rotina de trabalho. Continuava indo ao escritório, mas agora saía sempre no horário, sem exceções. Delegou mais responsabilidades para sua equipe, algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele percebeu que não precisava estar presente em todas as reuniões, que não precisava responder todos os e-mails pessoalmente, que sua empresa podia funcionar perfeitamente bem sem que ele se sacrificasse tanto. E com isso, ganhou o que era mais precioso: tempo com sua mãe. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, Rafael tomava café com Dona Helena. Ele preparava o café do jeito que ela gostava, forte e quentinho, e torradas com manteiga. Eles conversavam sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ela contava sobre o programa que tinha assistido na televisão, sobre o livro que estava lendo, sobre as flores que tinha visto na floreira da varanda. E ele contava sobre o trabalho, mas de um jeito diferente agora, compartilhando não apenas os sucessos, mas também as dúvidas e os desafios. E ela ouvia com atenção,
Dava conselhos com aquela sabedoria simples que só quem viveu muito tem. E ele percebia o quanto tinha perdido ao não ter essas conversas antes. Rafael contratou uma senhora chamada Ivone para ajudar com as tarefas da casa e fazer companhia para Dona Helena durante o dia. Mas ele deixou claro que ela não era uma empregada da mãe, mas sim uma ajudante e amiga. Ivone tinha quase a mesma idade de Dona Helena, e as duas rapidamente criaram uma amizade genuína. Elas cozinhavam juntas, assistiam novelas, faziam caminhadas no parque próximo. Dona Helena voltou a sorrir com frequência. Voltou a ter aquele brilho nos olhos que Rafael não via há tanto tempo. Mas Rafael sabia que ainda havia algo incompleto. Sua mãe tinha passado a vida inteira costurando. E aquela máquina velha que ele tinha trazido da casa do irmão estava parada no depósito do prédio. Um dia, ele chegou em casa com uma surpresa. Tinha comprado uma máquina de costura moderna, profissional, com todos os recursos que a mãe poderia sonhar. Ele a instalou em um cantinho do quarto dela, perto da janela, onde a luz natural era perfeita. "Mãe", ele disse, apontando para a máquina, "eu sei que a senhora não precisa mais trabalhar, mas sei também que costurar é algo que a senhora sempre amou. Então essa máquina é para a senhora fazer o que quiser, coser para se divertir, criar o que quiser, sem pressão, sem obrigação." Dona Helena ficou emocionada ao ver aquela máquina linda. Ela passou os dedos pelas teclas, testou o pedal e um sorriso nostálgico apareceu em seu rosto. Nos dias seguintes, ela começou a costurar novamente. Não por necessidade, não por dinheiro, mas por prazer. Ela fazia almofadas decorativas, bolsas coloridas, roupinhas para as bonecas das netas que ela via raramente. E cada peça que ela criava tinha um pedaço de sua alma. Tinha o amor de quem está fazendo algo que realmente gosta. Rafael às vezes ficava parado na porta do quarto, observando a mãe concentrada no trabalho, o rosto iluminado pela satisfação de criar, e sentia uma paz que há anos não conhecia. Os fins de semana se tornaram sagrados. Rafael não marcava nada, não aceitava convites de eventos ou jantares de negócios. Os fins de semana eram para a mãe. Eles iam ao cinema, algo que Dona Helena não fazia há décadas. Iam a restaurantes. E Rafael adorava ver a expressão dela experimentando pratos novos, sabores diferentes. Eles passeavam em parques, visitavam museus, faziam coisas simples que tinham um valor imenso justamente por estarem juntos. E em cada passeio, Rafael via a mãe se redescobrindo, se permitindo viver de uma forma que ela nunca tinha se permitido antes. Certa vez, enquanto caminhavam em um parque, Dona Helena parou em frente a um lago onde havia patos nadando tranquilamente. Ela ficou ali parada, observando, e Rafael percebeu que ela estava chorando. Ele se aproximou preocupado. "Mãe, o que foi? Está tudo bem?" Ela limpou as lágrimas e sorriu, um sorriso genuíno e cheio de gratidão. "Está tudo bem, meu filho. Eu só estava pensando em como a vida é engraçada. Eu passei tanto tempo achando que não merecia ter tempo para mim, que meu papel era só cuidar dos outros, trabalhar, me sacrificar. E agora, aqui, nesse momento simples, vendo esses patos, eu me sinto tão leve, tão livre. Eu me sinto viva, de verdade, pela primeira vez em muito tempo." Rafael abraçou a mãe ali mesmo, no meio do parque, não se importando com as pessoas que passavam. Ele entendeu naquele momento que o sucesso que tinha buscado tanto, o dinheiro que tinha acumulado, os reconhecimentos que tinha recebido, nada disso tinha valor real se não fosse compartilhado com quem ele amava. E ele também entendeu que a maior riqueza que alguém pode ter não está em uma conta bancária, mas na capacidade de fazer feliz aqueles que mais importam. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu que deixou alguém que ama em segundo plano, comenta aqui embaixo. Essa história ainda tem muito para nos ensinar. Passaram-se 3 meses desde que Dona Helena tinha se mudado para São Paulo. Nesse tempo, muita coisa tinha mudado.
Ela tinha engordado um pouco, voltando ao peso saudável que tinha antes. Seus cabelos, que ela sempre cortava sozinha de qualquer jeito para economizar, agora eram cuidados por uma cabeleireira que Rafael tinha contratado para ir ao apartamento uma vez por mês. Ela usava roupas bonitas e confortáveis, tinha uma rotina de exercícios leves, orientada por uma fisioterapeuta. E mais importante que tudo isso, ela sorria. Sorria de verdade, com os olhos, com a alma. Um dia, o telefone de Rafael tocou. Era Marcelo. Os dois tinham trocado apenas mensagens breves desde que a mãe tinha ido embora, nada muito profundo. Rafael atendeu com certa hesitação. Oi, Marcelo. Do outro lado da linha, a voz do irmão soava diferente, mais madura, menos defensiva. Oi, Rafael. Eu sei que você deve estar ocupado, mas eu precisava falar com você. Pode ser? Rafael olhou para a mãe que estava na varanda regando as plantas que tinha começado a cultivar. Pode sim. Fala. Marcelo respirou fundo antes de começar. Eu queria pedir desculpas. De verdade, não apenas da boca para fora. Eu passei esses meses pensando muito sobre tudo o que aconteceu, sobre como eu tratei a mãe, sobre como eu deixei a Cristina tratá-la. E eu percebi que eu estava completamente errado. Eu me acomodei, deixei que o egoísmo tomasse conta e, no processo, machuquei a pessoa que mais me amou nessa vida. Rafael ficou em silêncio, deixando o irmão continuar. Eu conversei muito com a Cristina também. No começo, ela ficou na defensiva, mas aos poucos ela também começou a perceber o quanto nós dois erramos. E sabe o que mais me doeu? Foi perceber que eu estava me tornando o tipo de pessoa que eu sempre critiquei. Quando a gente era criança e via alguém tratando mal os pais, a gente sempre dizia que nunca seria assim. E olha o que eu fiz. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele podia ouvir a sinceridade na voz do irmão, o arrependimento genuíno. Marcelo, eu também errei. Eu me afastei, achei que dinheiro resolvia tudo. Não estive presente. Nós dois falhamos com ela, cada um do seu jeito. Marcelo concordou. É verdade. Mas você consertou a tempo. Você percebeu e agiu. Eu preciso fazer a mesma coisa. Eu queria saber se a mãe aceitaria me receber aqui em São Paulo. Eu queria vir pedir desculpas pessoalmente. Queria que ela soubesse que eu entendi, que eu mudei. Rafael pensou por um momento. Ele sabia que a mãe tinha um coração enorme, que ela já tinha perdoado o irmão mesmo sem ele ter pedido desculpas. Mas ele também sabia que era importante que Marcelo fizesse esse movimento, que assumisse a responsabilidade pelos próprios erros. Vou falar com ela. Mas Marcelo, se você vier, precisa ser sincero. A mãe merece sinceridade, merece respeito. Eu sei, Marcelo respondeu. E é exatamente isso que eu quero dar a ela. Rafael conversou com a mãe naquela mesma noite. Eles estavam jantando quando ele mencionou a ligação de Marcelo. Dona Helena parou com o garfo no ar, os olhos se enchendo de lágrimas imediatamente. Ele ligou. Como ele está? Está tudo bem com ele? Rafael sorriu com ternura, vendo a reação da mãe. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido tratada daquele jeito, ela ainda se preocupava genuinamente com o filho mais novo. Ele está bem, mãe, mas está arrependido. Ele quer vir aqui pedir desculpas pessoalmente. A senhora gostaria de recebê-lo? Dona Helena não hesitou nem por um segundo. Claro que sim, meu filho. Ele é meu filho. Eu sempre vou querer vê-lo. Mas ela pausou, olhando para Rafael com uma expressão mais séria. Mas eu não quero voltar para lá, Rafael. Eu estou feliz aqui. Estou bem aqui com você. Eu não quero que você pense que se eu perdoar seu irmão, significa que eu quero voltar. Rafael segurou a mão dela sobre a mesa. Mãe, a senhora nunca mais vai precisar viver em um lugar onde não se sinta respeitada. Essa é sua casa agora, pelo tempo que a senhora quiser. E mesmo que um dia a senhora decida morar em outro lugar, vai ser uma escolha sua, não uma necessidade. Eu prometo isso. Marcelo chegou no sábado seguinte. Rafael abriu a porta e os dois irmãos se encararam por um longo momento.
Marcelo parecia mais magro, com olheiras que indicavam noites mal dormidas. Ele carregava um buquê enorme de flores, lírios brancos, as favoritas da mãe. "Oi", ele disse simplesmente. "Oi", Rafael respondeu, e então abriu espaço para o irmão entrar. Dona Helena estava na sala, sentada na poltrona onde gostava de ler. Quando viu Marcelo, ela se levantou devagar, as mãos tremendo levemente. "Meu filho", ela sussurrou. Marcelo atravessou a sala em passos rápidos e se ajoelhou na frente da mãe, as flores caindo no chão esquecidas. "Mãe, me perdoa por tudo. Por ter deixado a senhora ser tratada daquele jeito, por não ter defendido a senhora, por ter colocado meu conforto e minha conveniência acima do respeito que a senhora sempre mereceu. Eu não tenho desculpas. Eu fui egoísta, fui covarde, e a senhora não merecia nada daquilo." As lágrimas corriam livremente pelo rosto dele, e Dona Helena, com aquele amor incondicional de mãe, colocou as mãos no rosto do filho e o ergueu para que ficasse de pé. "Eu te perdoo, meu filho. Eu sempre vou te perdoar. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu te perdoo, mas isso não significa que o que aconteceu não doeu. Doeu muito. Eu me senti invisível, descartada, como se tudo o que eu tinha feito por vocês não tivesse mais valor nenhum." Marcelo soluçou, abraçando a mãe com força. "Eu sei, mãe, e eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas eu juro para a senhora que eu mudei. Eu e a Cristina estamos fazendo terapia. Estamos trabalhando nas nossas questões. E eu estou aprendendo o que realmente importa na vida." Rafael observava a cena de longe, encostado no batente da porta. Ele sentiu uma mistura de emoções. Parte dele ainda estava com raiva do irmão, mas outra parte entendia que todos erram e que o importante é ter humildade para reconhecer os erros e trabalhar para mudá-los. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcelo. "A gente erra, mano. Eu também errei. O importante é que a gente aprenda com isso e não cometa os mesmos erros de novo." Marcelo olhou para o irmão mais velho e, pela primeira vez em muito tempo, Rafael viu nele não o garoto mimado que tinha se tornado, mas sim o irmão que ele tinha ajudado a criar. Os três passaram o dia juntos. Marcelo contou sobre as mudanças que estava fazendo na vida dele. Ele tinha começado terapia individual e também terapia de casal com Cristina. Eles estavam trabalhando na comunicação, nos limites, no respeito mútuo. Ele também tinha começado a ser mais presente com os filhos, percebendo que estava repetindo o mesmo padrão de ausência que criticava em Rafael. "A Cristina também quer te pedir desculpas, mãe", ele disse. "Ela não veio hoje porque achou que seria muita gente de uma vez, mas ela realmente se arrependeu também. Ela quer uma chance de fazer melhor." Dona Helena assentiu com compreensão. "Eu aceito as desculpas dela também. Mas vocês precisam entender que confiança se reconstrói devagar, com ações, não apenas com palavras." Marcelo concordou. "Eu sei, mãe, e eu vou provar para a senhora com o tempo que eu mudei de verdade." Rafael serviu o almoço que tinha preparado, um dos pratos favoritos da família, e os três se sentaram à mesa como não faziam há anos. A conversa fluiu naturalmente, com risadas e também com momentos mais sérios, onde discutiram abertamente sobre o que tinha acontecido e sobre como seguir em frente. No final da tarde, quando Marcelo estava se preparando para ir embora, ele se virou para Rafael. "Obrigado por ter percebido o que eu não consegui ver. Obrigado por ter tido coragem de tirar a mãe de lá e dar a ela o que ela merecia. Você é um irmão melhor do que eu merecia." Rafael balançou a cabeça. "Não é sobre quem é melhor, Marcelo. É sobre estar presente, sobre cuidar de quem a gente ama. E agora você está fazendo isso. É o que importa." Os dois se abraçaram. Um abraço longo, cheio de perdão e esperança de reconstrução. Depois que Marcelo foi embora, Dona Helena e Rafael ficaram na varanda vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. "Você está feliz, mãe?"
Rafael perguntou. Dona Helena pegou a mão do filho e apertou com carinho. Estou muito feliz, meu filho. Feliz por estar aqui com você. Feliz por ter reencontrado meu outro filho. Feliz por ver que as coisas podem mudar para melhor. E sabe o que mais me deixa feliz? Ver você também mais leve, mais presente. Você sempre foi tão focado no trabalho, tão preocupado em conquistar coisas, que às vezes esquecia de viver. Mas agora eu vejo que você está vivendo de verdade. Rafael refletiu sobre as palavras da mãe. Ela tinha razão. Nos últimos meses, ele tinha aprendido mais sobre si mesmo do que em todos os anos anteriores. Tinha aprendido que sucesso sem amor é vazio, que dinheiro sem presença não tem valor, que trabalho sem propósito é apenas cansaço, e que a maior conquista da vida não é o que você acumula, mas o que você compartilha com quem ama. Eu tenho muito a agradecer à senhora, mãe, por ter me ensinado isso, por ter sido paciente comigo, por ter esperado eu amadurecer e entender o que realmente importa. Os meses continuaram passando e a vida foi se ajeitando em um novo ritmo. Marcelo começou a visitar a mãe regularmente, sempre trazendo as crianças junto. Dona Helena se iluminou ao poder passar tempo de qualidade com os netos, brincando com eles, contando histórias, fazendo biscoitos juntos. Cristina também veio algumas vezes, e embora o início fosse desconfortável, aos poucos as duas mulheres começaram a construir uma relação mais honesta e respeitosa. Não era perfeito, mas era real, e isso já era muito. Rafael também fez mudanças significativas na empresa. Ele criou um programa de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal para todos os funcionários, incentivando as pessoas a priorizarem suas famílias. Ele percebeu que uma equipe feliz e descansada era muito mais produtiva do que uma equipe exausta e sobrecarregada. E ele liderava pelo exemplo, sempre saindo no horário, sempre priorizando os momentos importantes com a mãe. Seus funcionários notaram a mudança nele, e muitos comentaram que ele parecia mais humano, mais acessível, mais equilibrado. Um dia, Rafael chegou em casa e encontrou a mãe na sala conversando animadamente com Ivone e mais duas senhoras que ele não conhecia. Dona Helena fez as apresentações com entusiasmo. Filho, essas são minhas novas amigas, Dona Carmen e Dona Luísa. Nós nos conhecemos no grupo de artesanato que comecei a frequentar aqui no bairro. Rafael cumprimentou as senhoras com um sorriso genuíno. Ele ficou feliz em ver que a mãe estava criando sua própria rede de amizades, sua própria vida social. Ela não dependia apenas dele para ser feliz. Ela estava construindo uma vida plena e rica em conexões. Dona Helena tinha se inscrito em um grupo comunitário de artesanato que se reunia 2 vezes por semana em um centro cultural próximo. Ali, ela ensinava costura para outras mulheres, compartilhava seus anos de experiência e também aprendia novas técnicas com as outras participantes. Ela tinha voltado a ter propósito, a sentir que tinha algo valioso para contribuir. E mais do que isso, ela tinha voltado a se sentir vista, valorizada, respeitada. As outras mulheres do grupo a admiravam, pediam conselhos, valorizavam sua sabedoria, e isso tinha um valor imensurável para alguém que tinha passado tanto tempo se sentindo invisível. Rafael começou a perceber também como a presença da mãe estava mudando a ele próprio de formas que não esperava. Ele sempre tinha sido uma pessoa impaciente, que queria resultados rápidos, que não tolerava lentidão ou ineficiência. Mas convivendo com a mãe, ele aprendeu sobre o valor do tempo lento, das conversas sem pressa, dos momentos que não têm objetivo, além de simplesmente existir. Ele aprendeu a apreciar o silêncio confortável, a beleza de um café da manhã sem celular na mão, a alegria de ouvir a mesma história pela 10ª vez só porque fazia a mãe feliz contá-la. Certa noite, enquanto jantavam, Dona Helena comentou algo que fez Rafael parar para pensar.
Sabe, filho, eu estava conversando com as meninas do grupo hoje e a dona Carmen estava contando que a filha dela quase nunca vai visitá-la. Ela mora a apenas 20 minutos de distância, mas passa meses sem aparecer. E a dona Luísa também. Os filhos dela só ligam quando precisam de alguma coisa. E eu fiquei pensando em como eu tenho sorte. Sorte de ter um filho que percebeu a tempo, que teve coragem de mudar, que me deu não apenas um teto e comida, mas me deu dignidade, me deu vida de novo. Rafael sentiu os olhos arderem. Mãe, eu é que tenho sorte. Sorte de ter a senhora, sorte de ter aprendido essa lição antes que fosse tarde demais. E sabe o que eu percebi? Que a gente passa a vida inteira correndo atrás de coisas que a gente acha que vão nos fazer felizes. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais sucesso. Mas no final, nada disso importa se a gente não tem amor de verdade, se a gente não tem com quem compartilhar. A senhora me ensinou isso, me ensinou o que realmente tem valor na vida. Os dois ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a presença um do outro. Então, Dona Helena falou, a voz suave, mas firme. Eu quero te pedir uma coisa, Rafael. Quando eu partir desse mundo, e um dia eu vou partir porque faz parte da vida, eu quero que você prometa que vai continuar sendo essa pessoa que você se tornou. Essa pessoa presente, essa pessoa que valoriza o amor acima de tudo. E se um dia você formar sua própria família, se tiver filhos, eu quero que você ensine isso para eles também. Que ensine que pessoas são mais importantes que coisas, que presença vale mais que presentes. Rafael segurou as mãos da mãe sobre a mesa. Eu prometo, mãe, e a senhora não vai a lugar nenhum tão cedo. A gente ainda tem muitas histórias para viver juntos. Muitos cafés da manhã pela frente, muitos pôres do sol para assistir dessa varanda. Dona Helena sorriu, aquele sorriso que iluminava todo o rosto dela. Eu sei, meu filho, eu sei. E eu vou aproveitar cada segundo desses momentos, porque agora eu sei que eles são a maior riqueza que alguém pode ter. Algumas semanas depois, Rafael teve uma ideia. Ele decidiu organizar um jantar em família, mas não um jantar comum. Ele queria criar um momento onde todos pudessem falar abertamente sobre o que tinha acontecido, sobre o que tinham aprendido, sobre como queriam seguir em frente. Ele convidou Marcelo, Cristina e as crianças. Quando todos chegaram, havia uma atmosfera de nervosismo no ar, mas também de esperança. Rafael tinha preparado a mesa com cuidado, usando a toalha bordada que a mãe tinha feito décadas atrás, os pratos que ela gostava, as flores que ela amava. Durante o jantar, Rafael pediu a atenção de todos. Eu queria que a gente pudesse falar sobre algumas coisas importantes, sem brigas, sem acusações, apenas com honestidade e amor, porque no final das contas, nós somos família, e família é o que temos de mais precioso. Ele olhou para cada pessoa na mesa antes de continuar. Eu trouxe a mãe para morar comigo porque percebi que ela estava sendo tratada de uma forma que não era digna. Mas eu também percebi que eu tinha culpa nisso. Eu me afastei, achei que dinheiro bastava, não estive presente. E isso criou um vácuo que foi preenchido de uma forma errada. Marcelo abaixou a cabeça claramente desconfortável, mas Rafael continuou. Mas o importante não é ficar remoendo o passado. O importante é o que a gente faz a partir de agora. Eu aprendi muito nesses últimos meses. Aprendi que trabalho é importante, mas não é tudo. Aprendi que sucesso financeiro é bom, mas não traz felicidade se você não tem com quem compartilhar. E, principalmente, aprendi que as pessoas que amamos precisam saber que são amadas, não apenas através de palavras ou de dinheiro, mas através de presença, de atenção, de respeito. Cristina limpou a garganta, claramente emocionada. Eu também aprendi muito, ela disse, a voz tremendo levemente. Eu fui muito injusta com a senhora, Dona Helena.
Eu a tratei como um estorvo, como alguém que atrapalhava minha vida, quando na verdade a senhora sempre foi gentil comigo, sempre tentou ajudar do jeito que sabia. Eu deixei meu egoísmo falar mais alto e sinto muito por isso, muito mesmo. Dona Helena se levantou e foi até a nora, abraçando-a com carinho. Está tudo perdoado, minha filha. O importante é que você reconheceu, que você está tentando ser melhor. É tudo o que podemos fazer, tentar ser melhor a cada dia. Marcelo também falou, dessa vez com mais firmeza na voz. Mãe, eu quero que a senhora saiba que essas mudanças que eu estou fazendo não são temporárias. Eu não estou fazendo isso só para limpar minha consciência. Eu realmente entendi o quanto eu estava errado, o quanto eu me perdi no caminho. E eu quero que meus filhos cresçam vendo o exemplo certo, vendo como se trata as pessoas que amamos, especialmente nossos pais. Ele olhou para as crianças que estavam prestando atenção na conversa. Vocês ouviram isso? A vovó é muito importante para a gente e ela sempre vai ser tratada com todo o respeito e amor que ela merece. As crianças acenaram. E a mais velha, uma menina de 8 anos chamada Isabela, disse com a sinceridade típica das crianças. Vovó, eu sinto falta de quando você morava com a gente. Você sempre fazia aqueles biscoitos gostosos e contava histórias antes de dormir. Por que você não mora mais lá? Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Dona Helena olhou para a neta com ternura. Vovó precisava de um lugar onde pudesse ter seu próprio espaço, meu amor. Mas isso não significa que eu te amo menos. Aliás, agora você pode vir me visitar aqui e a gente pode fazer biscoitos juntas, sempre que você quiser. Rafael viu a oportunidade de transformar aquele momento em algo positivo. É verdade. E que tal se a gente estabelecesse um dia da semana onde todos nós jantamos juntos? Pode ser aqui, pode ser na casa do seu pai. O importante é que a gente mantenha essa conexão, que a gente não deixe a correria da vida nos afastar de novo. Todo mundo concordou e ficou decidido que toda sexta-feira seria o dia da família. Sem exceções, sem desculpas, apenas tempo de qualidade juntos. Aquela decisão se tornou sagrada para todos. Todas as sextas-feiras, sem falta, a família se reunia. Às vezes era no apartamento de Rafael, às vezes na casa de Marcelo. Eles cozinhavam juntos, as crianças brincavam, e Dona Helena estava sempre no centro de tudo, não como um fardo ou uma obrigação, mas como a matriarca amada que sempre deveria ter sido tratada. E o mais bonito é que aqueles jantares se tornaram o momento mais esperado da semana para todos. Rafael percebia como chegava empolgado do trabalho nas sextas-feiras, ansioso para aquele tempo em família. Marcelo começou a recusar compromissos de trabalho nas sextas à noite, algo que nunca tinha feito antes. Passaram-se meses e as mudanças se consolidaram. Não eram mais novidade, eram a nova realidade. Rafael tinha encontrado um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que nunca imaginou ser possível. Sua empresa continuava crescendo, mas agora de forma sustentável, sem que ele precisasse se sacrificar. Marcelo e Cristina tinham melhorado muito o relacionamento. Não apenas entre eles, mas também com os filhos. Eles tinham aprendido a importância de estar presente, de valorizar os pequenos momentos. E Dona Helena, bem, ela tinha florescido de uma forma linda de se ver. Um dia, Rafael chegou em casa e encontrou a mãe mexendo em uma caixa velha cheia de fotografias antigas. Ela estava com os olhos marejados, mas um sorriso nostálgico no rosto. "O que a senhora está fazendo, mãe?" Ele se sentou ao lado dela no chão e ela mostrou as fotos. "São lembranças, filho. Lembranças de quando você e seu irmão eram pequenos, de quando a vida era mais difícil, mas também mais simples." Ela pegou uma foto dele com uns 6 anos, todo sujo de terra, rindo para a câmera. "Você era tão arteiro, sempre voltava da rua cheio de machucados e eu ficava desesperada. Mas você sempre tinha aquele brilho nos olhos, aquela vontade de conquistar o mundo." Rafael pegou a foto das mãos dela e olhou com atenção.
Era estranho ver aquele menino e perceber o quanto tinha mudado, o quanto tinha crescido. Mas também era reconfortante perceber que aquele brilho, aquela essência, ainda estava ali. Apenas tinha se perdido um pouco no caminho e agora tinha sido reencontrada. Mãe, eu queria te perguntar uma coisa. A senhora é feliz? Realmente feliz? Dona Helena olhou para o filho com aqueles olhos que tinham visto tanto, que tinham chorado tanto, mas que agora brilhavam com uma paz genuína. Eu sou meu filho, mais feliz do que eu imaginei que seria possível. E sabe por quê? Porque eu finalmente aprendi que não é egoísmo querer ser feliz, não é errado aceitar amor e cuidado. Passei a vida inteira achando que meu valor estava apenas no que eu podia fazer pelos outros, no quanto eu podia me sacrificar. Mas você me ensinou que eu tenho valor simplesmente por existir, por ser quem eu sou. As palavras da mãe tocaram Rafael profundamente. Ele abraçou ela ali mesmo, no chão da sala, cercados por fotografias antigas que contavam a história de uma vida de amor e sacrifício. E naquele abraço havia gratidão, havia perdão, havia amor incondicional. Havia a consciência de que a vida tinha dado a eles uma segunda chance e eles tinham aproveitado. Não, eles não podiam voltar no tempo e consertar os erros do passado, mas podiam viver o presente de forma diferente e podiam construir um futuro onde amor e respeito fossem a base de tudo. Alguns meses depois, durante um dos jantares de sexta-feira, Dona Helena fez um anúncio que surpreendeu a todos. Eu quero fazer uma viagem, ela disse, os olhos brilhando de empolgação. Todo mundo parou de comer e olhou para ela. Uma viagem, mãe. Para onde? Rafael perguntou. Ela sorriu, quase tímida. Eu sempre quis conhecer o Nordeste, as praias de lá, a cultura. Nunca tive oportunidade, nunca tive tempo ou dinheiro. Mas agora eu tenho. E eu quero ir. Quero sentir a areia nos pés. Quero ver o mar. Quero viver enquanto ainda posso. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Aquela mulher que meses atrás se sentia invisível, que achava que não tinha direito a nada, agora estava declarando seus sonhos, estava se permitindo querer, estava se permitindo viver. Então vamos, mãe. A gente organiza tudo. Quanto tempo a senhora quer ficar? Dona Helena pensou por um momento. Um mês? Será que é muito? Rafael riu, um riso cheio de alegria. Um mês é perfeito, mãe. E eu vou com a senhora, se me aceitar como companhia de viagem. Quero ver esse sorriso seu diante do mar. Quero fazer parte dessa sua aventura. E assim, 2 semanas depois, Rafael e Dona Helena embarcaram em um avião rumo a Porto de Galinhas. Era a primeira vez que ela andava de avião, e a empolgação era palpável. Ela segurava a mão de Rafael durante a decolagem, os olhos arregalados, vendo a cidade ficar pequena lá embaixo. É como voar, filho. A gente está voando de verdade. Rafael sorriu, apertando a mão dela de volta. Estamos voando, mãe. E ainda temos muito céu pela frente. Aquele mês foi mágico. Eles acordavam cedo para ver o nascer do sol na praia. Caminhavam pela areia. Dona Helena sempre parando para observar as piscinas naturais, as cores do mar, as pessoas locais vendendo seus artesanatos. Rafael fotografava tudo, mas principalmente fotografava a mãe. Cada sorriso, cada momento de descoberta, cada instante de pura alegria. Ele queria guardar aquelas memórias para sempre. Uma tarde, enquanto estavam sentados em uma barraca de praia, tomando água de coco, Dona Helena olhou para o horizonte e disse algo que Rafael nunca esqueceria. Sabe, filho, eu estava pensando. A gente passa tanto tempo da vida preocupado com o que os outros vão pensar, com o que é esperado da gente, com o que devemos fazer. E no processo, a gente esquece de viver. Esquece de perguntar o que nós queremos, o que nos faz feliz. Eu passei 70 anos da minha vida assim, mas esses últimos meses eu finalmente entendi. A vida é agora, não é amanhã.
Não é quando as coisas estiverem perfeitas. É agora, nesse momento, com os pés na areia e o sol no rosto. Rafael olhou para a mãe e viu não apenas a mulher idosa que tinha criado ele, mas viu uma pessoa completa, com sonhos, com desejos, com uma história rica e complexa. E ele sentiu uma gratidão imensa por ter tido a chance de conhecer essa versão dela, essa versão livre e plena. Eu te amo, mãe. E eu sinto muito por ter demorado tanto para realmente ver você, para realmente estar presente. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Você está aqui agora, meu filho. E isso é o que importa. Você percebeu, você mudou, você me deu a chance de viver de verdade antes que fosse tarde demais. Não tem presente maior que você poderia me dar. Quando voltaram da viagem, Rafael tinha uma clareza que nunca tinha tido antes. Ele sabia exatamente o que era importante na vida. Sabia onde queria investir seu tempo e sua energia. Ele continuou trabalhando, continuou fazendo sua empresa crescer, mas agora com um propósito diferente. Não era mais sobre acumular riqueza ou reconhecimento. Era sobre criar algo que tivesse impacto positivo, que fizesse diferença na vida das pessoas, que deixasse um legado de valor real. E, principalmente, era sobre ter recursos para proporcionar experiências significativas para quem ele amava. Ele começou também um projeto pessoal que tinha nascido durante a viagem. Ele queria criar uma organização que ajudasse filhos a reconectarem com seus pais idosos, que oferecesse recursos e orientação para famílias que estavam passando por situações parecidas com a que ele tinha vivido. Ele chamou a Organização de Reencontro e começou pequeno, apenas com algumas palestras em empresas sobre a importância do equilíbrio entre trabalho e família. Mas a resposta foi tão positiva que logo ele estava sendo convidado para falar em universidades, em eventos corporativos, em grupos comunitários. Dona Helena se tornou parte ativa do projeto também. Ela participava das palestras, contando sua própria história, falando sobre como tinha se sentido invisível e como tinha sido transformador ser vista novamente. Sua história tocava as pessoas de uma forma profunda. Muitos vinham até ela depois das palestras, com lágrimas nos olhos, dizendo que tinham se reconhecido na história, que tinham pais ou mães em situações parecidas e não tinham percebido. E ela sempre dizia a mesma coisa: nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mostrar amor. Mas não esperem tanto quanto meu filho esperou. Façam isso hoje, agora, antes que o tempo passe e vocês se arrependam. As histórias começaram a chegar. Pessoas escreviam para Rafael, contando como a palestra tinha mudado a vida delas. Um homem contou que tinha ligado para a mãe depois de 2 anos sem falar com ela. E os dois tinham chorado juntos no telefone, reconciliando-se. Uma mulher contou que tinha tirado o pai do asilo, onde ele estava infeliz, e o levado para morar com ela, e como isso tinha transformado a vida dos dois. Cada história era um lembrete de que o que Rafael e sua mãe estavam fazendo tinha valor, tinha propósito, estava fazendo diferença real na vida das pessoas. 1 ano inteiro tinha se passado desde que Rafael tinha buscado a mãe naquela casa. 1 ano de transformações, de aprendizados, de amor, redescobrindo seu caminho. Ele decidiu fazer uma pequena celebração, convidando apenas a família mais próxima. Durante o jantar, ele levantou uma taça e pediu a atenção de todos. Eu queria fazer um brinde. Há 1 ano, eu entrei naquela casa e percebi que tinha falhado com a pessoa mais importante da minha vida. Eu poderia ter continuado falhando, poderia ter deixado a culpa me paralisar, poderia ter achado que era tarde demais. Mas eu escolhi agir, escolhi mudar. E essa escolha mudou não apenas a vida da minha mãe, mas mudou a minha vida também. Ele olhou para Dona Helena, que estava radiante, cercada pela família. Mãe, obrigado por me dar a chance de ser um filho melhor.
Obrigado por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para escolher o amor. E obrigado por ser o exemplo de força, de bondade e de perdão que você sempre foi. Ele se virou para Marcelo. Mano, obrigado por ter tido humildade para reconhecer os erros e trabalhar para mudá-los. Ver você se transformar nesse pai e filho presente tem sido inspirador. E para Cristina, obrigado por ter tido coragem de olhar para dentro de si mesma e fazer as mudanças necessárias. A família não é perfeita, mas é real. E isso é o que importa. Todo mundo levantou as taças, os olhos brilhando com emoção. Dona Helena se levantou também, embora não tivesse planejado falar. Eu também quero dizer algumas palavras, se vocês me permitirem. Todo mundo ficou em silêncio, atentos. Eu passei a maior parte da minha vida cuidando de vocês, e eu não me arrependo de nenhum segundo disso. Cada sacrifício valeu a pena. Mas eu aprendi algo muito importante esse ano. Aprendi que amor verdadeiro não é se anular pelo outro. Amor verdadeiro é respeito mútuo, é valorização mútua, é dar e receber. E vocês me deram isso de volta. Me deram a chance de viver, de sonhar, de ser feliz, e por isso eu sou eternamente grata. Ela pausou, olhando para cada pessoa na mesa. Eu quero que vocês saibam que essa família é minha maior conquista. Não as roupas que costurei, não o dinheiro que ganhei ou deixei de ganhar, mas vocês. E ver vocês aprendendo, crescendo, se tornando pessoas melhores, isso é o maior presente que eu poderia receber. As crianças que tinham estado quietas até então se levantaram e correram para abraçar a avó. Isabela, a mais velha, disse alto: Vovó, eu te amo muito, e quando eu crescer, eu vou cuidar de você também. Dona Helena riu entre lágrimas, abraçando as netas com força. Eu sei que vai, meu amor. Eu sei que vai. A celebração continuou pela noite, com risadas, histórias antigas sendo recontadas, planos para o futuro sendo feitos. E Rafael observava tudo com um sentimento de plenitude que nunca tinha experimentado antes. Ele tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha reconhecimento profissional. Mas nada disso se comparava àquele momento, cercado pelas pessoas que amava, sabendo que tinha feito a escolha certa, que tinha honrado a pessoa que mais merecia ser honrada. Mais tarde naquela noite, quando todos já tinham ido embora e era só ele e a mãe, eles ficaram na varanda como gostavam de fazer, observando as luzes da cidade. Filho, Dona Helena disse suavemente, eu quero que você me prometa uma coisa. Rafael olhou para ela, curioso. O que for, mãe? Ela pegou a mão dele. Quando eu não estiver mais aqui, e um dia isso vai acontecer porque faz parte da vida, eu quero que você continue fazendo o que está fazendo. Continue ajudando as famílias a se reconectarem. Continue mostrando às pessoas que amor precisa ser demonstrado, não apenas sentido. E, principalmente, continue vivendo plenamente, continue valorizando cada momento, continue sendo esse homem maravilhoso que você se tornou. Rafael sentiu um aperto no peito com a menção da morte da mãe, mas ele sabia que ela estava certa. Era parte da vida. Eu prometo, mãe. Eu prometo que vou levar adiante tudo o que aprendi com a senhora. E quando chegar minha hora de partir, eu quero que as pessoas digam que eu amei bem, que eu estive presente, que eu fiz diferença na vida de quem estava ao meu redor. Dona Helena sorriu, apertando a mão dele. Elas já dizem isso, meu filho. Elas já dizem isso. Os dois ficaram ali em silêncio confortável por um longo tempo, apenas apreciando a companhia um do outro, sabendo que aqueles momentos eram preciosos, eram o que realmente importava na vida. E naquele silêncio havia paz, havia amor, havia a certeza de que tinham feito as escolhas certas. Os meses continuaram passando, transformando-se em mais um ano e depois em mais outro. Dona Helena continuou vivendo plenamente, viajando com Rafael para diferentes lugares, participando do projeto Reencontro, mantendo suas amizades no grupo de artesanato.
Ela tinha encontrado uma alegria de viver que muitas pessoas não encontram nem na juventude. E Rafael continuou sendo aquele filho presente, aquele homem que tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não se mede em conquistas materiais, mas em relacionamentos genuínos e momentos significativos. Ele nunca mais voltou a colocar o trabalho na frente da família. Nunca mais deixou que a correria da vida o fizesse esquecer do que realmente importava. Marcelo também manteve suas mudanças. Ele tinha se tornado um pai mais presente, um filho mais atencioso, um marido mais dedicado. E sempre que sentia que estava escorregando de volta para os velhos padrões, ele se lembrava daquele dia em que Rafael tinha chegado na casa e tirado a mãe de lá. Lembrava da vergonha que tinha sentido, mas também da gratidão por ter tido a chance de mudar. E essa lembrança era suficiente para recolocá-lo no caminho certo. As crianças cresceram vendo o exemplo correto, vendo como os avós devem ser tratados, vendo que família é prioridade. E isso moldaria quem elas se tornariam no futuro. A organização Reencontro cresceu além do que Rafael tinha imaginado. Eles agora tinham uma equipe pequena, mas dedicada. Ofereciam workshops gratuitos, tinham um site com recursos e histórias inspiradoras, e até mesmo uma linha direta, onde pessoas podiam ligar para receber orientação sobre como reconectar com seus pais ou familiares idosos. Dona Helena tinha se tornado a cara do projeto, e sua história tinha tocado milhares de pessoas. Ela recebia cartas e mensagens todos os dias de pessoas agradecendo por ter compartilhado sua experiência, por ter dado a elas coragem para fazer mudanças necessárias em suas próprias vidas. Se essa história tocou seu coração, se você se viu em algum desses personagens, se você tem alguém na sua vida que precisa ser visto, ser valorizado, ser amado, não espere. Faça isso hoje. Pegue o telefone, faça aquela visita, tenha aquela conversa que você vem adiando. Porque a vida passa rápido e não queremos chegar ao final dela com arrependimentos. Queremos chegar sabendo que amamos bem, que estivemos presentes, que fizemos diferença. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder as próximas histórias. E conta aqui nos comentários qual parte dessa história mais tocou você. Qual foi a lição que você vai levar para a sua vida? Toda semana tem histórias reais e emocionantes aqui, que vão fazer você refletir sobre o que realmente importa. Até a próxima e lembre-se, nunca é tarde para escolher o amor.